descobri que minha amizade de 6 anos era uma mentira e perdi meu namorado por uma calúnia da minha melhor amiga. Tudo começou em 2019, em uma daquelas festas de apartamento genéricas onde ninguém conhece ninguém. Conheci a Mara perto da mesa de petiscos, tínhamos 22 anos e compartilhávamos o mesmo desconforto social. Uma piada sobre o queijo da festa foi o suficiente para selar nosso destino. Em 2 meses, éramos inseparáveis. Era o tipo de amizade que as pessoas invejam. Tínhamos chaves dos apartamentos uma da outra, uma gaveta de roupas reserva e não precisávamos de aviso prévio para aparecer. Passamos por tudo juntas, feriados solitárias, términos de namoro devastadores e crises profissionais. Quando minha mãe adoeceu em 2021 e precisei viajar às pressas, Mara cuidou da minha vida como se fosse dela, regou minhas plantas, recolheu meu correio e me enviava mensagens de apoio todos os dias. No ano seguinte, quando a avó dela faleceu, eu dirigi 4 horas para estar no funeral, mesmo sem ter dinheiro para gasolina e correndo o risco de ser demitida. Foram 6 anos construindo o que eu acreditava ser um vínculo inquebrável, algo mais forte que laços de sangue. Eu a chamava de irmã e acreditava piamente que ela faria qualquer coisa por mim, assim como eu faria por ela. No ano passado, conheci o Christopher em um boliche com amigos. Ele era diferente de qualquer cara com quem eu já tinha saído, tinha um humor sarcástico que eu adorava e era extremamente atencioso, lembrando de detalhes que eu mencionava semanas antes. O relacionamento fluiu perfeitamente, eu adorava a família dele e a mãe dele até brincava que finalmente tinha ganhado a filha que nunca teve. Mara parecia apoiar tudo. Ela saía conosco, brincava com o Christopher e sempre comentava o quanto eu tinha sorte. Olhando para trás agora, percebo que cada sorriso dela era um ensaio para o que estava por vir, mas, na época, eu não tinha um único motivo para desconfiar da minha irmã. O pesadelo começou oficialmente no dia 15 de março, aniversário de 28 anos da Mara. Ela planejou uma festa temática no seu apartamento e eu, como a melhor amiga dedicada que era, passei a tarde inteira ajudando-a com a decoração, os móveis e testando as bebidas. A noite estava sendo incrível, Christopher e eu estávamos nos divertindo muito, dançando e conversando com todos. Por volta das 23 horas, fui ao banheiro e acabei ficando presa em uma conversa longa com alguns colegas de trabalho da Mara que precisavam de conselhos. Quando saí da conversa, cerca de 20 minutos depois, nem Christopher nem Mara estavam na sala. Não achei estranho, era a festa dela e ele provavelmente estava pegando uma bebida ou conversando com alguém na sacada. Eventualmente, encontrei Christopher na varanda e ele parecia normal, embora um pouco mais quieto. Ficamos até o fim da festa e fomos para a casa dele. No dia seguinte, no entanto, o comportamento dele mudou drasticamente. Ele estava distante, evitava contato visual e mantinha o celular virado para baixo o tempo todo, algo que ele nunca fazia antes. Quando perguntei se algo estava errado, ele apenas disse que estava cansado. 2 dias depois da festa, ele me ligou dizendo que precisávamos conversar pessoalmente. O tom de voz dele era frio, plano, algo que me gelou a espinha. Quando chegou ao meu apartamento, ele mal conseguia olhar para mim antes de disparar a pergunta que mudaria tudo. Ele queria saber se eu tinha dormido com o irmão da Mara, o Theodore. Eu cheguei a rir de tão absurda que era a acusação, pois Theodore mora em Portugal desde 2020 e eu só o vi 2 vezes em 6 anos, rapidamente durante feriados. Foi então que Christopher revelou que, na noite da festa, Mara o chamou de canto, chorando, e disse que não aguentava mais esconder que tinha me visto com o irmão dela no Natal. Eu fiquei em estado de choque absoluto. Theodore nem sequer estava no país durante a festa, e no Natal mencionado, eu passei todos os dias com o próprio Christopher, exceto pelas horas em que estive com minha família. Tentei explicar a logística impossível daquela traição, mas Christopher estava visivelmente abalado. Ele me disse que Mara parecia genuinamente destruída ao contar a história, tremendo e dando detalhes específicos sobre o que supostamente tinha visto. Ele não parava de repetir a mesma pergunta: por que ela mentiria sobre isso? O que ela ganharia destruindo nosso namoro se não fosse verdade? Christopher saiu do meu apartamento dizendo que precisava de tempo para pensar, deixando-me em meio a um ataque de pânico. Imediatamente tentei ligar para Mara, mas ela não atendeu. Mandei mensagens perguntando o que diabos ela tinha dito e por quê, mas recebi apenas o silêncio. Fui até o apartamento dela, bati na porta por 10 minutos, mas ninguém respondeu. Passei os dias seguintes em um estado de quase loucura, tentando entender como a pessoa que cuidou das minhas plantas e chorou comigo no funeral da avó poderia inventar uma mentira tão cruel e infundada.
Só consegui falar com a Mara no quarto dia. Ela atendeu o telefone já em um tom de falsa piedade, dizendo que sentia muito, mas que não podia ver o Christopher ser enganado e que esperava que um dia eu a perdoasse por contar a verdade. Quando eu a confrontei e disse para parar com o teatro, já que Theodore morava em outro continente, a voz dela mudou. Ficou dura e fria. Ela afirmou que viu o que viu e me acusou de tentar fazer um gaslighting com ela. Ela chegou a dizer que a cena estava queimada em seu cérebro e que meu comportamento era nojento. Antes de desligar na minha cara, ela sugeriu que eu focasse em consertar meu namoro em vez de atacar a amiga corajosa que contou a verdade. Ao final daquela semana, Christopher sugeriu que dessemos um tempo. Ele estava completamente confuso e, apesar de eu implorar para que ele falasse com o Theodore diretamente ou verificasse os registros de viagem dele, ele parecia já ter sido envenenado pelas palavras da Mara. 3 dias depois, o tempo virou um término definitivo. E o pior, ele terminou comigo por mensagem de texto, após 14 meses de um relacionamento que eu julgava sólido. Ele escreveu que não conseguia estar com alguém enquanto houvesse tanta dúvida e incerteza. Eu me senti morrer por dentro. Não era apenas o luto pelo fim do namoro, era traição dupla. O homem que eu amava não acreditava em mim, e a mulher que eu considerava uma irmã tinha orquestrado minha ruína. Mas eu não podia deixar aquilo assim. Comecei a reunir todas as evidências possíveis. Entrei em contato com o Theodore em Portugal. Ele ficou horrorizado com a história e me enviou cópias digitais do seu passaporte, mostrando que ele não tinha saído da Europa desde janeiro, e extratos do seu cartão de crédito provando que ele estava em Lisboa durante todo o período em que a Mara alegou ter nos visto juntos. Com as provas em mãos, percebi que a Mara tinha planejado tudo meticulosamente para coincidir com o momento em que eu estaria vulnerável na festa. Mas por que agora? Vasculhando mensagens antigas e redes sociais, descobri o motivo. Mara sempre nutriu uma inveja silenciosa da minha relação com a família do Christopher. Ela se sentia trocada por eles e, em sua mente distorcida, se eu perdesse o namorado, eu voltaria a ser apenas a amiga que dependia dela para tudo. Ela queria o controle total sobre a minha vida social, mesmo que para isso precisasse me destruir emocionalmente primeiro. Mandei todas as evidências para o Christopher, as fotos do passaporte do Theodore, os registros de localização e os comprovantes bancários. Quando ele viu a prova literal de que a Mara tinha mentido, a reação dele foi de choque e profundo arrependimento. Ele tentou me ligar inúmeras vezes, pedindo perdão por não ter confiado em mim e por ter terminado tudo por texto. Ele confessou que a Mara continuou mandando mensagens para ele após o término, tentando se aproximar dele e falando mal de mim. No entanto, o dano já estava feito. Como eu poderia voltar para um homem que acreditou tão facilmente em uma mentira tão descabida? O confronto final com a Mara foi público. Expus as mentiras dela no nosso grupo de amigos em comum, postando as provas de que o irmão dela nunca esteve no país. A máscara dela caiu completamente. Em vez de se desculpar, ela surtou, dizendo que eu sempre fui a favoritinha e que ela estava apenas tentando equilibrar as coisas. Os nossos amigos ficaram horrorizados e a maioria cortou relações com ela imediatamente. A mãe do Christopher, que antes me amava, ficou furiosa com o próprio filho por ele ter sido tão ingênuo, e a situação na casa deles ficou insustentável. Ontem, bloqueei a Mara e o Christopher de todas as minhas redes sociais. Ele ainda tenta mandar e-mails pedindo uma segunda chance, mas eu não tenho mais nada para oferecer. A amizade que eu pensei ser uma irmandade era apenas uma armadilha de codependência e inveja. Mara e Christopher agora estão marcados pelo que fizeram, ela como uma mentirosa patológica e ele como alguém que não teve coragem de defender a mulher que dizia amar. Saí dessa história sem namorado e sem melhor amiga, mas com a única coisa que ninguém pode tirar de mim, a verdade e a minha dignidade intactas. Não preciso de encerramento, o silêncio deles é o meu maior alívio.